Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós começamos nesta manhã, Senhor, buscando a tua face, Pai, olhando para ti, que é o nosso bom pastor, que é maravilhoso, que é onipresente, que é onisciente, que é o príncipe da paz, que é o nosso grande Salvador, Senhor. Queremos começar esse dia, Senhor, consagrando a Ti o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Declaramos, Pai, submetemos o nosso espírito ao Teu Santo Espírito, Senhor. Submetemos nossa alma a Ti, Senhor, o nosso corpo a Ti, Senhor. Sonda nesta manhã o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a raiva, todo o ódio, toda a insatisfação, todas as crenças limitantes, Senhor. Que o Senhor venha transformar, Senhor, em um novo coração, um coração com a certeza de que somos filhos teus, que somos imagem e semelhança tua, que somos filhos de um Pai bondoso, generoso, misericordioso, Senhor. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente termos um coração bondoso, generoso, grato, Senhor, feliz, Pai. Som dos nossos pensamentos. Nessa manhã nós queremos alinhar os nossos pensamentos com os seus pensamentos. Tua palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem para cada um de nós é de paz e de bem, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos pensar paz e bem sobre nós mesmos, sobre os nossos negócios, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esse dia incrível que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor, para que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma esteja alinhado com o teu querer e a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Som do nosso coração, Senhor, som do nosso corpo, Senhor. Tira agora, Senhor, toda a doença, todo o cansaço. Visita agora cada célula do nosso corpo seja regenerada, cada célula, cada órgão, cada osso, Senhor, porque tu és poderoso, Senhor, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou que pensamos, Pai. Consagra, Senhor, a nossa vida a ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as vezes que falamos palavras que não estavam congruentes contigo. Limpa, Senhor. Quebra agora toda maldição que falamos, tudo aquilo que não está congruente com o teu querer e a tua vontade. Nós quebramos agora em nome de Jesus. E que os nossos lábios sejam fontes de vida, vida eterna vinda de ti, Pai. É o que te pedimos, te glorificamos, Senhor. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito falando, Senhor. Abençoa cada uma delas que está aqui nesse momento, Senhor. Traz a direção, traz a graça, traz o poder, traz a misericórdia, Senhor, que elas possam se sentir amadas, que elas possam se sentir bem, que elas possam se sentir únicas, Senhor, que as portas estejam abertas para cada uma delas, Senhor, e que assim faça também para cada uma que assistir essa esse conteúdo, Senhor, gravado, pois de mim nada tenho, mas o Senhor tem tudo que nós precisamos. E somos umas contigo, Senhor, que possamos tomar posse desse lugar de filhas, de escolhidas, de co-criadoras contigo, Pai, para fazermos desse dia o melhor dia da nossa vida até então, em nome de Jesus. Amém e amém, bonitinhas. Amém. Bom dia, Natasha. Gente, Bom chegamos dia. no 31 dias, já passamos dos 30. Vocês têm noção? Foi uma jornada aí, já foram 30 dias, hoje é o nosso 31, já está acabando. Daqui para frente só tem 9 dias para a gente terminar o nosso devocional. Espero que vocês tenham aproveitado, feito exercício que realmente tem gerado vida na vida de vocês. Eu escrevi aí no chat para quem está sem Bíblia, se quiser ler junto. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou apaixonada nesse versículo, né? Primeiro, aqui a gente tem alguns ensinamentos. Primeiro deles, né? A garantia de que Deus tem para gente boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, você falou alguma coisa, né, Brana?
talvez você não esteja vivendo ainda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui tem a chave, né? E aí tem todo a ver com a metodologia do coaching integral sistêmico, que eu sou apaixonada. Então, ali, a primeira promessa é isso, que você guarde no seu coração. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu faço, Ana? Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que ressignificar os meus pensamentos. Eu tenho que transformar aquilo que na minha mente está contando as mentiras do diabo que eu costumo falar, onde fala que você não é capaz, que você não pode, que você não é amada, que você não é valorizada, para renovar a minha mente para aquilo que realmente é aquilo que o Eterno diz ao meu respeito. Então, o que que Deus diz a seu respeito? Você sabe o que Deus diz a seu respeito? Ele diz que você é filha, ele diz que você é amada, ele diz que ele é um com você, ele diz que ele deixou o Espírito Consolador para te convencer de todo o mal, ele diz que ele tem prazer em te abençoar, ele diz que tudo que é dele é seu, ele diz que você já tem tudo o que você precisa. Então, eu preciso fazer a minha mente estar congruente com as promessas de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz ao meu respeito. E não com aquelas coisas que muitas vezes a gente coloca lá, que a gente já falou sobre o post-it, né? Tirando a nossa real identidade. E outra coisa é não se conformeis com esse mundo. O que que é isso? É não se conformar com a vida mediana, é não se conformar com o casamento mediano, é não se conformar com as normas desse mundo, não se conformar com tudo aquilo que não traz a plenitude do eterno, não se conformar com a mentira, não se conformar com o ódio, não se conformar com a depressão, não se conformar com uma vida de ansiedade, não se conformar com uma vida de escassez, não se conformar com tudo aquilo que o mundo muitas vezes diz que é comum ou que é normal, mas não é normal, pode ser comum. Pode ser comum você ver casais brigando o tempo todo, pode ser comum as pessoas mendigando, pode ser comum ter guerra, pode ser comum, mas não é normal. Normal é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se eu não estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que que eu preciso mudar em mim? Qual que é a mentalidade que eu preciso ter para que eu alcance verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que que eu tenho que abrir mão que eu estou, às vezes, me apegando e não estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não é normal você ter um filho que não se conecta, não é normal você ter pais que não se conectam, que não se amam, que não têm tempo de qualidade de mesa, que não têm V0. Não é normal viver sozinho e não ter amigos cuja presença é verdadeira e te traz crescimento na vida. Não é normal você se achar aquém daquilo que você pode ser. Não é normal você dizer que você é feia, que seu corpo é feio. Não é normal, pode ser comum, mas isso não é normal. Deus não erra. Deus te fez perfeito, né? Perfeito. Deus te fez único, Deus te fez digno. Deus te fez imagem e semelhança dele. Deus te fez geração eleita. Deus te deu os dons, Deus te deu capacidade. Se você não está vivendo os seus sonhos ainda, é pelo conhecimento que você ainda não tem. Vá buscar conhecimento. Em Provérbios fala, a sabedoria é a principal, é mais precioso do que o ouro e do que a prata. O meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, se você está perecendo, se você está com algum problema, alguma área na sua vida, é por falta de conhecimento. Qual que é o conhecimento que eu ainda não tenho, que vai me levar para o próximo nível, que vai me fazer acessar mesas diferentes, que vai me fazer acessar realidades diferentes, para que eu não me amolde neste mundo. No mundo de intriga, no mundo de briga, no mundo de rivalidade, no mundo de inveja, no mundo de tristeza, no mundo de ansiedade. Não tem como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se amoldando nisso e acreditando que isso é comum, que é normal.
Não é normal, pode ser comum. Então, você tem que bater na mesa e falar: chega, eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu não aceito mais viver um casamento gelado, onde não tem honra, onde não tem dignidade, onde não tem respeito. Eu não aceito mais honrar, deixar de honrar meu pai e minha mãe, independente de quem eles forem. Eu não aceito mais ter esse resultado na minha conta bancária. Eu não aceito mais, eu não vou me amoldar a este mundo. E não aceitar mais não é se revoltar com Deus, é se revoltar com tudo aquilo que está dentro de mim, que não está me deixando acessar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tomar a autorresponsabilidade e falar: eu posso mais e eu vou mudar, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não me amoldar mais em sentar em mesas que falem mal de outras pessoas. Não me amoldar mais e usar os meus lábios para julgar outras pessoas. Não me amoldar mais para usar os meus lábios para acusar outras pessoas, para desejar o mal de outras pessoas. Usar os meus lábios, sim, sim, para trazer vida, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer amor. Ser sim a pessoa que representa Cristo nessa terra, não numa de altivez, porque eu vou no monte, porque eu oro, porque eu sou ungida, porque eu vou na igreja, porque o pastor me ungiu, não, mas porque eu trago vida e todas as pessoas que se encostam comigo, elas recebem uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, um belo sorriso. Amar, não aceitar mais, entender que eu tenho inimigos e entender que todas as pessoas são amigas de Deus. E talvez ela não tá na melhor versão dela, porque ela não conhece esse amor, mas eu vou ser o amor na vida dela. Porque o ferido fere e o curado cura. Quem você quer ser? O ferido que fere ou o curado que cura? Então é não se quando Jesus fala, olha, se alguém fizer alguma outra coisa para você, que bater no seu rosto, dá outra face. Olha que doideira que é isso no mundo. Entende que é não se conformar no mundo, o que que a gente aprende? Não, se fulano fez isso, eu não tô nem aí, eu vou fazer isso duas vezes. E ao contrário, os pensamentos, o método, as crenças, a metodologia, o aplicativo de Deus é outro. É dar a outra face, é andar mais uma milha, é orar por aquele que a gente às vezes não consegue perdoar, que fez algum mal pra gente. É entender que qualquer mal que fez vai cooperar para o meu bem, porque eu vou aprender, eu vou fazer de outra maneira. É esse se amoldar aos, não se amoldar aos padrões do mundo. O padrão de Deus é o padrão do amor, é o padrão da graça, é o padrão da misericórdia, é o padrão da generosidade, é o padrão da bondade, é o padrão de fazer o bem, não importa quem, é o padrão de amar todos, independente da cor, independente da religião, independente da opção sexual, independente da igreja, independente do que a pessoa fez com você. Entende o que que é amoldar-se, não se amoldar-se a esse mundo? É perdoar 7 vezes 70 por dia. Caracas, Ana, e agora, meu? É esse. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É sobre isso. É não se amoldar a este mundo. É viver no app de Jesus. É viver segundo os moldes dele, não segundo as nossas vontades carnais. Por isso que o corpo milita contra o espírito. Paulo diz: o que eu quero eu não faço. Por quê? Porque o nosso corpo grita para fazer as coisas do corpo, querer resolver as coisas nas nossas mãos, querer ter controle de tudo. Isso é amoldar-se, não se amoldar. Não, você quer ter controle de tudo, você quer ter controle da vida do seu marido, você quer ter controle da vida do seu filho, você quer ter controle, você quer que Deus seja, você é uma mimada muitas vezes, que você quer que Deus funcione do jeito que você quer que funcione.
Cara, abre mão, entrega para ele. Ou você acredita que ele é o seu pai, que ele tem cuidado de você, ou você vai continuar sofrendo pelas coisas que acontecem e que você não queria. Ah, eu não queria que acontecesse assim, tadinho de mim. Isso é renovar a sua mente. O que que a gente fala? Aquilo que eu comunico gera um pensamento, gera um sentimento e vira uma crença. Quais pensamentos que você tem tido? É pensar segundo o que o Eterno pensa. É ter a certeza e o sentimento de que, sim, eu sou filha, tudo que é do meu pai é meu, eu sou uma com o Eterno. E se sou uma com o Eterno, eu vou manifestar os dons do Espírito Santo. Eu vou ter domínio próprio, eu vou ter mansidão, eu vou ser generosa, eu vou ser bondosa, eu vou ser amorosa e nem importa quem. Eu vou olhar os filhos de Deus como ele os olha, com amor, com compaixão, com misericórdia, com gratidão. Isso é renovar a sua mente. E aí sim eu vou ter novos sentimentos, e aí sim eu vou ter novas crenças, e aí sim eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei que Deus que você observe, eu não sei que Deus que te ensinaram, mas o Deus que eu acredito, ele é bondoso, ele é generoso, ele é misericordioso, ele não faz acepção de pessoas. Ele me escolheu e te escolheu desde o ventre da sua mãe para que você dê vida e vida em abundância. Que você seja luz aonde quer que você vá, porque ele te fez assim. Ele te fez com alegria de te fazer viver coisas boas, coisas maravilhosas. Ele te fez para você crescer. E no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele escolheu eu e você para vencer junto com ele. Esse é o Deus. Esse é o Deus amoroso que eu acredito. E é esse Deus que eu quero que renove a minha mente todos os dias da minha vida, para que eu possa parecer cada vez mais com Ele. E aí, quando você faz isso, que você não se amolda, não se encaixa mais nessa linha desse mundo, aí você renova a sua mente. Alinha os seus pensamentos com os pensamentos dele, que é de paz e de bem. São pensamentos que ele te tem para você, tudo que é muito mais abundantemente além daquilo que você pediu, que pensou. Essa é a certeza que eu tenho, que eu vou viver o tudo muito mais abundantemente além daquilo que eu pedi, o que pensei. Ontem a tarefa de vocês era o quê? Era escrever, eu acho que a visão de vocês, trazer lá o mural da vida extraordinária, é ter a certeza de que você vai viver isso. E se você não vive ainda, o que que eu preciso aprender? O que que eu preciso mudar em mim para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É mudar a sua mente, mudar as crenças. Não tem como você mudar a sua mente se você não mudar as suas crenças. Porque se você não está vivendo ainda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque tem crenças dentro de você. E Ana, e agora? Como que eu mudo com essas crenças? Primeiro, entendendo. Todas as vezes que eu me conecto a alguém, alguém me traz trevas em mim, eu vou me olhar, vou pedir a Deus, Senhor, muda as minhas crenças, que eu possa renovar a minha mente, que eu possa me transformar. Confesso que sozinho é muito difícil fazer isso. Segundo caminho, é uma ferramenta dada por Deus, que é o método CIS. Não sei se você conhece a história, mas o Paulo Vieira, ele disse que ele ia desistir do método CIS. E aí Deus falou para ele: Isso não é seu, é meu, fui eu que te dei, e é para você continuar. E o método CIS hoje já transformou mais de 1,5 milhão de pessoas. O método CIS é a porta de entrada da mudança da sua crença. Quantas crenças mudaram no método CIS depois que você entrou lá? Agora adianta fazer um método CIS e não fazer mais? Não. Você abriu, quando você faz o método CIS, você abriu um caminho ali no mato. E quando você abre um caminho no mato, se você não passar mais naquele caminho, o mato volta.
Então, continuar a jornada, entrar na jornada, a mente se renova, mas por forte impacto emocional, por repetição. Então, é assim, colocar lá o seu moral, olhar, visualizar, sentir que você está vivendo. Seu cérebro não consegue distinguir o real do imaginário. E cada vez que você sente aquilo, vai aumentando a sua identidade de capacidade, de quem você é, e assim vai renovando as suas crenças. É fácil? É desafiador, mas é possível. E a minha pergunta é: o quanto você está realmente disposto, disposta a viver a visão de futuro que você escreveu? Com a certeza de que Ele é poderoso para fazer acontecer, porque Ele tem prazer em te prosperar, te abundar e fazer você viver os seus sonhos, porque nós nascemos para isso. Então, o meu convite para você hoje é que você decida olhar para esse mural e olhar para a sua vida e você decida hoje, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, abrindo mão dos meus quereres, mas renovando a minha mente, sabendo que Ele está no controle de tudo. Eu não tenho controle, mas Ele está no controle de tudo. E a vontade dele para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Que Ele faça a vontade dele na vida de vocês. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma Amém. coisa? Não Como a quer? gente espera, né, Ana? Oi? É, você estava falando, né, de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e eu estava aqui pensando. Ontem à noite eu estava aqui orando e praticamente implorando para Deus uma saída para uma situação e falando para Deus o quanto eu não quero mais tentar fazer, né? É, mas posso estar errada, mas o sentimento que eu tenho é que toda vez que eu clamo, que eu imploro para Deus, eu tenho a sensação que eu tô com aquilo na mão de novo, sabe? Como se continuar pedindo fosse não entregar. E aí a gente fala, né, que quer viver essa boa, perfeita, e agradável vontade, mas o sentimento ou é a crença, não sei, é que assim, você não tá largando, você não tá soltando. O liberar, né? O estar no controle é eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem, que a gente vive. É soltar. Todas as vezes que eu seguro ou que eu não agradeço, eu, por exemplo, eu tenho uma mania. As minhas orações não são pedidos, as minhas orações. Todas as vezes eu tenho um caderninho que eu escrevo, né? E esse final de semana o meu diretor chamou eu para fazer 3 horas de silêncio e oração. Fomos para um parque, cada um foi para um lado e ficamos olha, ali 3 horas em silêncio. Eu fui conversando com Deus, fazendo pergunta para Deus. E aí no final eu falei, agora eu vou escrever minha oração. E todas as vezes que eu vou escrever uma oração, eu não consigo pedir nada, mas eu agradeço tudo. O sentimento que vem para mim é de gratidão. Por quê? Porque eu olho para o meu futuro extraordinário e começo a me ver, entende? Está consumado, eu não preciso pedir, já é. Eu sei que ele tem o melhor para mim, então eu confio. É um caminho que eu não sei se é porque eu não tive pai e hoje eu tô chorando, né, gente? Não sei se é porque eu não tive pai e a minha mãe, não morei com a minha mãe, sempre morei com a minha avó, e quando eu aceitei Jesus, eu, eu, eu entendi que ele era meu único pai e que ele tinha cuidado de mim o tempo todo. Então eu olho para minha vida, até aquilo que tá ruim,
e consigo agradecer imensamente porque eu sou uma improvável, sabe, gente? Eu eu sei de onde eu vim, eu sei quais os sentimentos que eu tinha. Eu sei como era a minha vida. Então, às vezes, até aquilo que tá ruim é muito bom perto daquilo que eu me olhava lá atrás, e eu não recebia, sabe? Então, para mim, o pedir e o soltar é já agradecer, já agradecer. Então, já agradece como se fosse. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vi, que eu espero. Eu não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei qual que é o gap de vocês aí. Mas ao invés de pedir aquilo que você não quer, o seu cérebro, todas as vezes, se você eu falar para você, eu não quero ver o rio, eu já vi o rio, o seu cérebro ele corta ou não. Não pensa na Coca-Cola, você pensou na Coca-Cola. Não quero marido traído. O que o cérebro vai ler é quero marido traído. O universo, Deus fez o universo tão, tão especial pra gente que tudo é no sim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tudo funciona no sim. Então, o que realmente você quer? Ah, eu não quero mais passar por essa situação. Você está dizendo, quero passar por essa situação. Não quero mais isso. Você está dizendo, quero mais isso para o universo. É a energia que você está emanando. Então, comece a olhar para a sua visão positiva de futuro e agradecer como se já existisse. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. E aí, quando eu vivo por aquilo que eu creio, isso me traz sentimentos, me traz emoções de alegria, me traz sentimentos de gratidão. No início, quando você está no começo da jornada, isso parece tão desafiador, mas tão desafiador, porque você olha e não está vendo. Mas é de dentro para fora. Quando você mudar de dentro para fora, quando você entregar, quando você tiver certeza, eu garanto para vocês que vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é renovar a mente na prática. Isso é essa virada de chave. Eu não preciso pedir nada, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu só preciso agradecer por tudo que eu tenho e viver alegre com aquilo que eu tenho, que já é muito. É não viver segundo os próprios moldes. Ai, saiu agora um celular. Puxa, preciso comprar o meu celular novo. Não preciso, eu tenho esse daqui, funciona. Enquanto o mundo está lá consumindo, comprando, e compra isso e compra aquilo. Cara, nós, olha a terra. Eu preciso cuidar da terra, eu preciso cuidar do mundo. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro de natureza. Puxa, por que que eu preciso ficar comprando um monte de coisa? Que eu preciso sempre achar que a viagem, a melhor viagem, a viagem mais feliz é aquela que eu vou para Dubai, é aquela que eu vou. Tudo bem você ir para Dubai, mas não é sobre isso, é viver a abundância de repente na Praia Grande. A alegria de estar ali, a alegria de ver o mar. Quantas pessoas gostariam de ver o mar e não vieram? Quantas pessoas gostariam de estar acordando hoje e estar saudável como vocês são saudáveis? Quantas pessoas gostariam hoje de ter um emprego, por mais desafiador que seja? Eu imagino. Eu não estou na pele de vocês, mas imagino o quanto seja desafiador passar a noite inteira cuidando de pessoas no hospital, doente, reclamando, murmurando, e vocês aí. Mas quantas pessoas hoje estão começando a faculdade e sonham em ser enfermeiras como vocês são enfermeiras? E ter a vida que vocês têm? Entende o que que é renovar a mente? Como é viver um estilo de vida abundante? Ah, eu tenho um marido, meu marido é muito louco. Beleza, algum momento você se apaixonou pelo seu marido. Para de olhar aquilo que você gostaria que ele fosse, começa a olhar com amor para ele, com verdade, começa a profetizar o quanto amoroso ele é, o quanto bondoso ele é, o quanto honesto ele é, o quanto trabalhador ele é, eu não sei qual que é o gap. Para de olhar por aquilo que seu filho não faz do jeito que você queria que ele fizesse. Mas começa a profetizar na vida dele e agradecer ele para ele ser do jeito que ele é. E começa a declarar palavras boas sobre a vida dele. Falar para ele o quanto que ele é amado, independente do que ele está fazendo. Ah, mas meu filho está nas drogas. Por que será que ele está nas drogas?
Porque nas drogas, às vezes, foi onde ele se sentiu pertencente, importante. Então começa a dizer o quanto amoroso, o quanto você ama, o quanto bondoso, o quanto generoso ele é, o quanto ele é importante na sua vida, o quanto a vida dele é importante, o quanto você quer ele perto. Para de julgar, para de condenar, para de querer controle. Começa a aceitar o colo do pai. Tem gente que não aceita o colo do pai. Tem gente que não aceita nada, quer que seja tudo do seu jeito, e se não for desse jeito, não tá valendo. Aceita o amor de Deus, entende o Deus como seu marido, entende Deus como seu namorado, entende Deus como uma pessoa que está com você o tempo todo, entende Deus que você não é solitário, que você não está solitário, Ele está com você o tempo todo. Começa a buscar essa presença, e essa presença é o que vai encher o seu coração. Nada mais vai encher o seu coração. A única coisa que vai encher o seu coração é a presença do Eterno. Não é a roupa, não é o cabelo, não é a maquiagem, não é o marido, não é o filho, é a presença do Eterno, sabendo que você é uma com Ele. Amém, meninas? Amém. Hoje foi com força, hein? Senhor, que coisa linda. Hoje foi com força mesmo, gente. Nossa, eu me emocionei Hum. demais hoje. Foi. Deus fala, né? Sou muito grata. Então, a tarefa de hoje é justamente essa parte, tá, meninas? É praticar. É olhar ali aonde que precisa dessa renovação da mente, aonde eu preciso ter essa nova reprogramação de crença. Quais são as crenças que não está deixando você viver a vida extraordinária que você tem, beleza? Que Deus já preparou para você. Então, olha suas crenças e toma decisão. Fazer de forma diferente para ter resultados diferentes. Vamos orar? Deus da minha vida, eu te amo e te agradeço pelo meu dia de hoje, pelas tuas misericórdias que se renovam dia após dia sobre minha vida, e pela chance de escrever uma nova e feliz história a partir da renovação da minha mente e do conhecimento mais e mais da tua palavra e da tua vontade para mim. Eu te apresento, Senhor, todos os meus planos. Eu os submeto ao teu querer para a minha vida e te peço que só me permitas viver os sonhos que me mantenham no centro da tua vontade. Nunca me des nada que me afaste de ti, Senhor. Nunca faça nada que me faça desviar meu coração que afasta nada que me faça desviar meu coração. Agradeço pela salvação e pelos meus pecados perdoados, pois esta é a minha poderosa e linda visão de futuro que eu posso ter na vida, a eternidade na tua presença. Te amo, Pai. Peço tudo isso em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Vou fechar aqui para vocês orarem. Amém. Amém.
Amém. Todo mundo terminou? Acho que as meninas estão fazendo outras coisinhas, não estão me ouvindo, mas Sim. amém. Quero agradecer a presença de vocês, quero parabenizar cada uma de vocês. É, nós estamos aí no primeiro dia, já passamos 30 dias. Hoje é o dia primeiro, né? Dia 31 da nossa jornada. E olha lá, se você olhar no grupo, tinham mais de 100 pessoas. E hoje nós temos aqui 4 pessoas, para vocês verem como vocês estão sedentas do eterno, e eu me alegro muito disso. Parabéns pela jornada e amanhã estamos junto aqui com vocês de novo. Façam desse dia um extraordinário dia. Já tô sentindo falta já. Que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no dia de hoje. Tá bom? Amém. Beijo grande, bom dia e até amanhã. Beijo, bom dia. E até amanhã, meninas. Até amanhã, Ana.